Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 23 de março, quinta semana do tempo da Quaresma, vésperas do início da grande Semana dos Cristãos, a Semana Santa. Estamos aí na reta final para a celebração da Páscoa e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: "O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali, permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós estamos aí celebrando o encerramento dessa quinta semana do tempo da Quaresma. Foram 5 semanas que o Senhor nos concedeu para que nós pudéssemos preparar o nosso coração e a nossa alma pela oração, pela penitência e pela caridade para as festividades que se aproximam. Nós estamos caminhando com Jesus, estamos vendo seus últimos passos, suas últimas pregações, seus últimos momentos com o povo, sua pregação. Daqui a alguns dias, nós celebraremos a sua morte. E mais, celebraremos a sua ressurreição. E nós precisamos entender, irmãos e irmãs, que Jesus segue, ainda nos dias de hoje, incomodando. E incomodando quem? Os poderosos. Tanto a nível econômico, quanto a nível espiritual. Jesus é contraditório para aqueles que colocam a sua confiança nas coisas deste mundo ou para aqueles que criaram os seus deuses. Jesus, ele é paradoxalmente contrário a tudo aquilo que os homens e mulheres esperam. Jesus é um Deus manso, humilde, mas ao mesmo tempo poderoso e valente. Esse é Jesus. Jesus que cura, Jesus que ressuscita, Jesus que faz grandes sinais, está no meio de nós, ainda hoje. E é por isso que Jesus continua sendo perseguido. Não hoje fisicamente no seu corpo, mas perseguido nos seus filhos, nos seus irmãos, ou seja, na sua igreja, nos cristãos. Ora, muitos são aqueles que ainda hoje tramam contra Jesus, ou seja, tramam contra a igreja. E aliás, às vezes até dentro da própria igreja, tramam contra Jesus, querendo abolir a sua doutrina, a sua lei, querendo abolir todos os seus princípios. Ora, a lei sem o Espírito é morta? Nós sabemos disso. Mas a lei não pode ser mudada, porque foi o Espírito que forjou a lei. O Espírito de Jesus. O Espírito que o Senhor deu a ele para anunciar aos pobres a libertação, a cura aos doentes, enfim, a renovar o coração e a alma do ser humano. Nós precisamos passar por essa renovação.
E quando nós tomamos aqui Caifás e os demais sacerdotes, os fariseus de um modo geral, nós vemos que estes homens não estavam dispostos a esta renovação espiritual, ou seja, a essa conversão de vida, a uma mudança. O esquema de poder, o esquema doutrinário, o esquema da época estava pronto e favorecia a essas pessoas. E Jesus vem para mostrar um outro lado da moeda. E me entendam, não estou dizendo aqui que nós precisamos mudar a doutrina, mudar os costumes, mudar todas as coisas, não. Estou dizendo que nós temos que iluminar todos eles com a luz do Evangelho de Jesus. E ele próprio no Evangelho, no outro trecho, vai nos dizer: eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar a ela pleno cumprimento. E eu te pergunto, nós estamos permitindo que Jesus dê pleno cumprimento à lei de Deus na nossa vida? Ou nós estamos escolhendo aquilo que Jesus pode ou não modificar? Porque na realidade, quando nós vemos Caifás e os demais do seu grupo tramando contra Jesus, nós percebemos que eles querem manipular a lei, ou seja, o seu cumprimento. Eles não querem abrir mão de toda uma tradição, de todo um esquema político e religioso que já estava tramado muito antes de que Jesus estivesse ali com eles. E custa ao ser humano, e nós sabemos disso, nós somos homens e mulheres de hábitos. Custa a nós rompermos com os nossos hábitos, sobretudo se esses hábitos nos causam prazer e conforto. Custa-nos abrir mão de certos privilégios para que nós façamos como Deus quer. E Jesus veio justamente combater estes privilégios, tanto doutrinais quanto políticos, que o seu grupo de irmãos realizava e vivia. Ora, Caifás profetiza que um só morreria pela nação, e de fato, Jesus morreu pela nação judia. E morreu não apenas pela nação, mas pelo mundo inteiro. E para quê? Para romper com estes esquemas e trazer ao homem uma nova oportunidade. Interessante que os judeus questionam entre si o fato de que Jesus realizava grandes sinais, e esses sinais eram verdadeiros, e que isso poderia acarretar na destruição do lugar santo e da nação. E vejam, caríssimos, não foi o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? O templo foi arrasado, Jerusalém foi completamente destruída, o povo deportado, sem contar a multidão que foi morta. E por quê? Porque não deram ouvidos à palavra de Deus. A lei que lhes havia sido entregue por Deus a Moisés nas tábuas, a lei que era observada, perdeu o seu sentido. Tornou-se meramente um instrumento de dominação ideológica, política e religiosa. Mas não se tornou, de fato, ponte entre esta vida e a vida futura. Não se tornou causa de conversão. E é por isso que Deus permitiu a destruição completa da Cidade Santa. Nós precisamos cuidar muito com isso. Nós hoje somos o templo de Deus. E se nós não permitirmos essa renovação espiritual constante, que sobretudo esse tempo quaresmal e o tempo da Páscoa nos trazem, nós corremos o risco de sermos destruídos pelo mal, destruídos pelas situações do dia a dia. Então peçamos a Jesus hoje, às vésperas de iniciarmos a Semana Santa, às vésperas de celebrarmos a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, Jesus que veio de Efraim, de onde estava retirado, e entrou triunfante na Cidade Santa para cumprir a sua missão, peçamos a Jesus hoje essa graça, de nós também nesses dias, que se converterão num grande retiro espiritual, nos permitirmos sermos transformados pela palavra e pela vida do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.